Olá a todos, bem-vindos ao Infra em Pauta, o nosso encontro semanal para a discussão dos temas mais relevantes da infraestrutura. O Infra em Pauta é uma realização do Giamundo Neto Advogados, do Portugal Ribeiro Advogados e da Sigla Sul, em parceria com a Agência Infra. Eu passo a palavra para o Jimmy Amora para nos apresentar a pauta relevante da infraestrutura nesta semana. Olá a todos, nós estamos aqui em mais um programa do Infra em Pauta e vamos começar nessa semana tratando do que ficou conhecido aí como Decreto de Privatização do SUS. Foi um decreto publicado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele permitia ao PPI estudos para incorporação dos programas de PPPs, né, e isso é uma das coisas que não estavam claras, no PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos atualmente no Ministério da Economia. Acabou havendo aí por parte de grupos dentro do sistema de saúde, uma oposição chamando o decreto de privatização do SUS. E aí eu acho que o Maurício pode explicar um pouco melhor aí o que é esse decreto, né? E se ele efetivamente dava ao governo essa possibilidade que o próprio governo disse que era impossível e nos parece mesmo. Maurício, por favor, suas palavras. Oi, Jimmy. Boa tarde, Felipe, Sebastião. Aqui eu diria, bom, primeiro assim, o que é que tinha no decreto, né? O que é que dizia o decreto? O decreto dizia apenas, autorizava apenas que o PPI, né, que os órgãos que integram o programa de parceria de investimento do governo federal, coordenado por um órgão que integra o Ministério da Fazenda, que é o PPI, que é a Secretaria do PPI, né, rigorosamente, fizesse estudos sobre a aplicação do formato, né, dos contratos de PPPs para unidades básicas de saúde, né, que é o nome técnico dos assim chamados postos de saúde, né, que fazem, em regra, a atenção primária, é a porta de entrada das pessoas dentro do Sistema Único de Saúde. Bom, o decreto terminou, causou um grande alvoroço, né? Se falou que era o início de uma privatização do SUS, e ele terminou revogado ao final do dia, ele terminou revogado. No mesmo dia que foi emitido, ele terminou revogado no final do dia. Aqui eu acho que tem uma série de equívocos, né, equívocos na discussão. Acho que foi um grande equívoco do governo ter voltado atrás, né? Acho que houve um grande equívoco do governo em relação à comunicação do que é esse decreto e da relevância dele. Tem equívocos de toda a ordem aqui. Vamos começar com o primeiro, que eu acho que é o primeiro equívoco de toda essa discussão, que é o equívoco sobre o que é que caracteriza o SUS, né? O SUS, o que caracteriza o SUS é acesso universal e gratuito à saúde. Né? Pouco importa para a caracterização do SUS quem é que está prestando serviço, se quem está prestando serviço é diretamente um órgão ou um ente público, ou se um ente contratado, um ente privado contratado. As pessoas não percebem, mas diversos dos serviços que hoje estão dentro do SUS, que são prestados via SUS, são serviços contratados da iniciativa privada. Né? Aliás, eu dei uma entrevista na semana passada e eu estava dizendo, se você pegar um hospital público, um grande hospital público, e olhar o que nele tem de efetivamente prestado pelo setor público, né, você vai chegar à conclusão que provavelmente somente
o corpo de enfermagem é totalmente formado de funcionários públicos. Mesmo o corpo médico não é totalmente formado de funcionários públicos. Por quê? Porque existem diversas especialidades médicas que hoje você não consegue contratar por concurso público. Anestesistas, por exemplo, é difícil você conseguir. Um anestesista não se sujeita a receber o tipo de pagamento que recebe um médico, um funcionário público. Ele tem condições melhores na iniciativa privada e ele só aceita, por isso, ser contratado como pessoa jurídica. Portanto, é uma empresa privada que provê os anestesistas. Cirurgiões cardíacos, cirurgiões neurológicos, tudo isso é feito, contratado da iniciativa privada, de empresas privadas. Tá? Não são pessoas concursadas, né? Agentes públicos concursados. Né? Maurício, me parece que houve aí também uma confusão em relação às chamadas OS, que são um tipo de prestação privada que já acontece e que tem dominado aí o tipo de prestação e que não estava escrito no decreto, é verdade, e acho que o programa de comunicação pode ter começado aí, mas me parece que a intenção do decreto era estudar os chamados de modelos de PPP, que já existem, estão sendo executados em vários lugares do país, em alguns lugares do país, e eu acho que seria interessante diferenciar o modelo das OS e o modelo das PPPs, que me parece, não estava escrito no decreto, e aí, voltando a falar, é o modelo intencionado pelo PPI para esse tipo de prestação de serviço público. Não, Jimmy, eu vou voltar a esse tema em um segundo, mas eu só queria dizer o seguinte: se você pegar um grande hospital público, praticamente todos os serviços que integram o hospital são contratados de empresas privadas por meio da Lei 8666. São prestadores privados, prestadores de segurança. Mesmo todo o apoio a diagnóstico, exames laboratoriais, exames de imagem, tudo isso, em regra, é contratado da iniciativa privada. Então, um hospital público hoje, todos os serviços, catering, segurança, hotelaria, tudo isso é feito pela limpeza, tudo isso é feito pela iniciativa privada. Então, na hora que você faz uma PPP, em que você tem todas essas pequenas atividades, né, todas essas pequenas atividades dentro de um mesmo contrato, a verdade é que você está reestatizando, o Estado está ganhando mais controle sobre o conjunto de atividades que compõe, por exemplo, um grande hospital público. Tá? Então, a ideia de que PPPs no SUS seria a privatização do SUS não faz o menor sentido. Na verdade, com a PPP, você deixa os agentes públicos voltados para a gestão do risco sanitário, ao invés de ficarem perdendo tempo com a gestão de licitações e pequenos contratos para todas essas atividades. Ele vai ter um grande contrato, um grande prestador de serviço que vai ser responsável por manter todo o hospital operando com boa qualidade. E aí você tem vários exemplos, tá? Já tem exemplos no país. O Hospital do Subúrbio na Bahia, que ganhou vários prêmios, é o melhor hospital da rede pública do estado da Bahia e é um hospital gerido por PPP. O Hospital Metropolitano em Belo Horizonte, também um dos melhores hospitais da rede pública em Belo Horizonte, tá? Comparável, talvez, em alguns aspectos, à Orde Lomberes, que é o hospital do SUS do país, que ganha prêmio todo ano por ser o melhor hospital na rede do SUS, tá? Operado por meio de PPP. Tá? Você tem em Manaus isso, você tem em vários lugares do país hospitais operados por meio de PPP e eles são os melhores, são os ativos, são os equipamentos públicos que prestam o melhor serviço aos usuários. Por quê? Porque tem um parceiro privado, geralmente pujante, capaz de prestar esse serviço adequadamente e os agentes públicos se preocupam apenas com o risco sanitário, apenas com as questões médicas. Todas as atividades de suporte são manutenção predial, catering, segurança, jardinagem, tudo é feito por um parceiro privado que tem condições de entregar esse serviço e que sofre descontos relevantes no seu pagamento se não prestá-los adequadamente. Bom, em relação às OS, eu não tive condição de conversar com o pessoal do governo para ter certeza do que é que exatamente eles queriam fazer. Mas eu posso lhe assegurar o seguinte: o que o decreto falava era de PPP,
tá? IOS, a rigor, não é PPP, é um contrato diferente. Tá? Mas isso eu acho importante lembrar das OS, porque as OS são entidades privadas. Tá? Muitas vezes entidades filantrópicas, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, aliás, acho que vale a pena lembrar do livro clássico, que para mim é o livro clássico do André Médici, que fez análise da atuação das OS no estado de São Paulo. O estado de São Paulo melhorou muito os seus indicadores de saúde por meio do envolvimento das organizações sociais na operação dos serviços da rede pública, né? As organizações sociais, em alguns casos, são organizações tradicionais filantrópicas. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein tem uma organização social que opera o Hospital de Boi-Mirim. O Sírio-Libanês opera um hospital infantil por meio de uma OS. Né? As Irmãs do Santa Catarina operam, se eu não me engano, 8 equipamentos públicos por meio de OS. Né? O pessoal do Samaritano também opera. Então, você tem entidades filantrópicas tradicionais que operam equipamentos públicos de saúde. Mas tem também entidades formalmente filantrópicas, né, mas que, na verdade, são criadas pela iniciativa privada para gerir serviços, são criadas pela iniciativa privada sob a forma de organização social e que gerem serviços na rede pública. Então, assim, a rigor, a iniciativa privada já está envolvida na prestação de serviços públicos. Qual é a diferença das OS para um contrato de PPP? A diferença é que o contrato de PPP permite investimentos privados que serão amortizados ao longo do tempo, ao longo da prestação do serviço. No caso das OS, até existe, em alguns casos, a compra de equipamentos pelas organizações sociais. Mas essa compra de equipamentos é imediatamente reembolsada, ela é repassada para o ente público. Então, no caso da PPP, o PPP é um contrato muito mais robusto, que você permite descontos por não pagamento, tá? E que você tem investimento pesado do parceiro privado, muitas vezes, inclusive, para a construção do hospital, né? As OS não constroem hospital, a OS apenas opera hospitais já existentes, para a construção do hospital e amortização desse investimento ao longo do prazo do contrato. Já tem, pra você ter ideia, já tem contrato de PPP de saúde terminando. O contrato de PPP do Hospital do Subúrbio está terminando agora e o processo de renovação desse contrato está ocorrendo. Ele deve ser renovado por mais de 10 anos. Então já temos mais. Uma outra informação importante. Em relação às unidades básicas de saúde, assim chamado postos de saúde, já existe um contrato de PPP no país, né, que é do município de Belo Horizonte. Esse contrato tem uma série de inovações, uma inovação interessantíssima que é o poder público só podia dar ordem de serviço depois do concessionário conseguir o financiamento de longo prazo. Né? Eu consegui conversar com o ex-presidente da PPP dessas UBS, o Clébio Batista, que até me enviou algumas fotos que seria interessante a gente mostrar aí para os nossos ouvintes. Né? Trata-se de uma PPP que envolve a construção de 40 unidades de unidades básicas de saúde. A primeira unidade começou a operar em abril, foi construída uma unidade piloto no ano passado, no bairro da Cabana, que é um bairro muito pobre. Acho que seria importante mostrar as fotos dessa unidade básica de saúde. E as demais unidades, as 39 unidades, estão sendo construídas, foram iniciadas 2 por mês a partir de abril, tá? E ficarão prontas todas em 24 meses. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o município, quando ele resolve contratar por Lei 8.666, ele demora em torno de 3 anos para construir uma unidade básica de saúde. No contrato de PPP, ele demora 9 meses para construir. Tá? E ela sai mais barato, cada unidade, do que quando o poder público constrói por meio da contratação de obra pública tradicional. Sebastião, você tem uma pergunta para o Maurício? Você entende que houve um problema de comunicação
enquanto decreto, ou um problema de uma interpretação enviesada do decreto que depois foi aproveitada para um discurso contrário, que isso levou à revogação? Se está na origem da comunicação, ou a origem está na interpretação? Eu acho que tem problema de todos os lados, Sebastião. Primeiro problema é você ter um ministro da Saúde que não é alguém que tem liderança sobre o SUS. É um ministro que é um membro do Exército especialista em logística, né? É uma pessoa que não tem liderança sobre o SUS. Na entrevista que dei na semana passada, eu disse: a vida seria muito diferente se você tivesse um Gonçalo Vecina, né? um grande sanitarista, como líder do SUS, né? Essa pessoa teria muito mais poder de convencimento sobre o que se está fazendo aqui. Além disso, acho que esse governo tem uma enorme sensibilidade às redes sociais, né? Qualquer coisa que se torna popular na rede social, qualquer posição, o governo reage imediatamente, né? E muitas vezes são grupos pequenos e barulhentos, né? E nesse caso, né, a reação contra o decreto foi uma reação de pessoas sem conhecimento, de pessoas que realmente ignoram o que aqui realmente ali estava acontecendo. Maurício, tem até um aspecto que eu acho que, em relação ao que você está ponderando, vale a gente extrapolar para outras discussões, que é o seguinte: a gente tinha, desde a década de 90, uma oposição muito grande à concessão, era algo muito politizado, como quem é de esquerda é contra a concessão, quem é de direita é a favor da concessão. E acho que o governo do PT, esses vários anos, o governo do Lula e Dilma, com a edição da lei de PPP pelo Lula, acho que a edição da lei de PPP foi o Lula, né? Acho que ajudou a afastar toda essa politização, e os modelos de PPP, que são espécies de concessão, acabaram extrapolando esse discurso politizado, né? E permearam melhor a administração como algo de governo, independente de bandeira ideológica. E acho que talvez esse tipo de oposição que o governo enfrentou agora seja, de certa forma, fomentado pelo próprio governo ao politizar demais, de forma ideológica, determinadas questões. Então, muita gente acabou se posicionando contra sem sequer entender, exatamente como você colocou. Concordo com você, Felipe, concordo. Eu acho que foi a completa incompreensão, mas já falamos demais sobre esse assunto, né? Eu vou devolver a palavra ao Dini para a gente passar para o próximo tema. Só para complementar aqui, o presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira, foi logo depois da polêmica, ele também numa rede social disse que republicaria o decreto nessa semana. Então, vamos aguardar para ver se efetivamente ele vai ser republicado e em que termos vai ser republicado. Bom, acho que agora a gente pode passar, então, aqui para um outro assunto, também aí na área de infraestrutura, que foi a decisão do TCU da quarta-feira passada de revogar uma cautelar que havia, na prática, né, suspendido o processo de relicitação de rodovias. Só rememorando, o processo de relicitação de rodovias foi uma lei aprovada em 2017, após a edição de uma medida provisória. O governo passou a permitir que rodovias que tivessem um desempenho muito ruim pudessem devolver os seus contratos de uma forma que podemos resumir como amigável. E, ao longo de 2 anos, houve muita discussão sobre a forma como isso seria feito. No final do ano passado, o governo editou um decreto estabelecendo o formato como isso poderia ser feito, e houve está havendo, na verdade, uma primeira tentativa de relicitação de uma rodovia que é o trecho entre Minas Gerais e Distrito Federal, da BR-040, que é da Invepar. E o TCU, uma liminar da ministra Ana Reis, confirmada pelo plenário, suspendeu esse processo, alegando, na prática, que o decreto que o governo tinha feito, ele seria irregular ou ilegal em vários pontos, mas considerado muito problemático pelo governo foi de que o método como estava sendo calculada a indenização para a devolução dos ativos
não estaria adequado ao que dizia a lei, ao que dizia a Constituição. Essa é a opinião do TCU. O governo, a ANTT, recorreu dessa decisão da ministra de final de setembro e conseguiu reverter ela parcialmente na quarta-feira, dizendo que a ministra basicamente disse o seguinte: eu continuo achando que está errado, mas isso não vai ter um impacto financeiro, vamos chamar assim, então eu revogo para que vocês continuem e depois eu julgo se está errado ou não, ou no caso ela, não o plenário. E aí, Felipe, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa decisão, o que ela aponta aí para o futuro desse processo que é relevante para uma quantidade significativa aí de concessões rodoviárias do governo federal. Jimmy, esse é um assunto muito interessante que ele comporta discussões em diferentes perspectivas, né? Acho que uma primeira questão para a gente abordar é o desarranjo institucional, né? Na verdade, a falta de um melhor formato, porque é de se perguntar o que é que... será que é adequado essa atuação? Será que é adequada essa atuação do TCU nesse controle prévio do que a agência reguladora está estabelecendo em relação à relicitação de um contrato de concessão? O TCU, que é um órgão desenhado para controle de execução orçamentária, um controle a posterior, depois da prática dos atos, está atuando de forma preventiva na modelagem da relicitação de uma concessão que a rigor não impacta em dispêndio orçamentário, em dispêndio de dinheiro público, já é, de certa forma, um desarranjo. Acho que, em certa medida, o próprio conteúdo da discussão, ele reflete esse desarranjo na medida em que a gente tem, no mérito, a questão da discussão sobre a forma adequada de indenização, já como um reflexo de pressões anteriores do próprio TCU na regulamentação da indenização devida no término de concessões, né? De certa forma, essa discussão foi aproveitada e, em relação ao mérito da decisão, que nessa revisão feita nessa última semana, não foi indicada uma mudança de posição. Como você bem disse, foi apenas afastado o perigo da demora da decisão, mas a relatora indicou que continua entendendo como inadequada a forma de indenização prevista, que, na visão do TCU, deveria ser a indenização dos investimentos da concessionária, ela deveria, na verdade, levar em conta o valor de mercado dos bens reversíveis, ou seja, se apuraria contabilmente o valor devido a uma apuração de qual seria o valor daquele bem no mercado, e a partir daí se faria a indenização para a concessionária. Só que, ao contrário do que diz a lei, esse critério não respeita a proteção ao investimento feito pelo concessionário, né? A gente sabe que na redação da 8987, o que se deve indenizar são os investimentos não amortizados e não os bens reversíveis, né? Até porque a lógica é justamente de garantir a segurança jurídica do investidor em relação ao montante de investimento alocado para a realização do CAPEX, que será amortizado no prazo da concessão. Então, Jimmy, tentando resumir a discussão aqui, eu acho que a gente não resolveu o problema, o TCU continua com o peso da caneta sobre a agência reguladora, dificultando uma solução consensada que vinha sendo construída com a relicitação da BR-040, já que, a pedido da própria concessionária, no cenário em que está, ela é inviável, né? Precisa ter uma saída honrosa para todos, para evitar um litígio ou alguma coisa que poderia prejudicar principalmente o usuário. Acho que o Maurício tem algum comentário. Maurício, por favor. Sim, assim, eu acho que tem vários equívocos na decisão, tá? Talvez, a primeira coisa, assim, a se pensar, se você olhar a lei, se você olhar o contrato, o valor da indenização é o mesmo para qualquer hipótese de extinção antecipada do contrato. Isso significa, né, que essa indenização, a função dessa indenização não é punir ou premiar alguém no término antecipado do contrato. A função é deixar indene
ao concessionário em relação aos investimentos que ele fez e que ele não terá condição de amortizar porque o contrato não seguirá até o seu termo. Ele não terá condição de se submeter, de correr os riscos, né, de receber o retorno adequado ou não desse investimento. Por isso, o parâmetro aqui seria deixar o concessionário indene, devolver a ele o valor do investimento que ele fez, corrigido pelo custo de capital, de captar esse montante que ele teve. Esse seria o parâmetro, né? E, evidentemente, no caso de caducidade, você desconta desse valor multas, penalidades, etc. E no caso de encampação, por exemplo, né, que é a extinção antecipada do contrato por questões políticas, você deveria premiá-lo, inclusive pagando lucros cessantes, né? O que é lucro cessante nesse caso é uma outra discussão. Então, o TCU não entendeu esta lógica da indenização, que a função da indenização é deixar indene o concessionário. O TCU está imaginando que é uma devolução, que é um pagamento por bens, né? Não é isso. Maurício, o argumento da ministra, que é um argumento da Secretaria Técnica do órgão, é se a gente pagar dessa forma, a gente vai estar premiando o concessionário e jogando novamente o risco para o governo. Esse é o argumento deles. Esse argumento não faz o menor sentido. Tá? A distribuição de riscos padrão do contrato, ela vale se o contrato for até o final. Se o contrato ele se extingue antes do seu termo, né, no caso de extinção antecipada do contrato, se aplicam regras diferentes. Há uma enorme confusão. O fato do concessionário ser responsável pelo risco de variação do custo dos investimentos ao longo do projeto, não significa que a indenização tenha que ser a valor de mercado dos bens. Porque se a indenização for a valor de mercado dos bens, vai ficar, em vários contextos, vai ficar muito barato para o governo encampar. E o incentivo vai ser simplesmente para pagar o valor de mercado dos bens, tirar o concessionário e fazer outra licitação. É o caso, por exemplo, da linha amarela, tá? Estamos falando de linha amarela municipal, não é federal, é um outro caso, mas no caso da linha amarela, o pagamento apenas pelo valor de mercado dos bens é muito barato, é muito menos do que o concessionário receberia caso ele continuasse explorando a concessão. Então você tem uma quebra, né, se você deixar a regra dessa forma, da forma como o TCU está imaginando que ela deveria se aplicar, vai se criar um incentivo enorme para se romper contratos. E o risco dos concessionários de não receber de volta o investimento que ele fez vai criar um desincentivo ao investimento. O que significa tarifas muito mais altas para os usuários, né, e potencialmente licitações vazias. E a terceira coisa é você ter a entrada de players que não são sérios, né? Porque os players sérios vão querer ter a certeza de que eles vão receber o pagamento de volta. Tá ótimo. Bom, acho que a gente tem aí, então, vamos acompanhar, porque é a revogação de uma liminar, o governo, a ANTT vai apresentar e depois isso vai ser julgado, como o Felipe falou, previamente ainda, mas é o método como se trabalha, antes do final do processo, que tem que acabar em fevereiro de 2021. Então, vamos ver aí como é que isso vai se desenrolar, você vai acompanhar aqui com a gente no Infra em Pauta. Para acompanhar o nosso canal, você pode aí clicar, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado dos programas. E a gente fala aqui também sobre outro tema que já vem se desenrolando há algum tempo, que é sobre o reequilíbrio dos contratos de concessão de distribuição de energia, né? Ou há uma certa... as empresas de distribuição têm reclamado bastante da forma como o governo tem tratado elas depois da pandemia, e o Sebastião vai explicar um pouco sobre como é que estão sendo feitos esses processos na agência e dentro do governo de reequilíbrio desses contratos do setor de distribuição. Sebastião, por favor.
Bom, enquanto o setor de distribuição de energia elétrica, há que lembrar que ele é o agente arrecadador de todo o serviço e quebrando a cadeia de arrecadação, você tem o problema dos pagamentos aos demais agentes do setor, tá? Porque o setor de produção de energia, distribuição e transporte, ele está desverticalizado, você tem os agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização, mas quem arrecada do usuário é a distribuidora e depois isso é repassado para os demais agentes. Então, houve uma primeira preocupação do governo, da agência reguladora e do setor como um todo, é de garantir essa cadeia de pagamentos, tá? Perante a situação advinda do Covid. Então, acho que o setor ele foi pioneiro e numa solução até adequada, que foi a criação daquela conta Covid, que o que buscava era solucionar o primeiro problema do setor, que tinha a ver com a capacidade financeira de poder se cumprir com o resto do contrato, se não quebrar a cadeia de pagamento. Essa conta Covid veio a dar o recurso para que os fluxos de caixa não fossem interrompidos e os contratos pudessem ser cumpridos. Agora, a discussão que se tem já não é da questão financeira, sino do impacto econômico que a pandemia traz em relação ao próprio contrato de concessão das distribuidoras. Tá? E, basicamente, podemos falar que são dois os principais motivos que poderiam gerar um desequilíbrio nos contratos de distribuição. Um deles é a sobrecontratação de energia. Lembrando que as distribuidoras elas estão obrigadas a contratar sua previsão de mercado para atender todo o mercado cativo em contratos de longo prazo. Esses contratos de longo prazo de compra de energia são os que possibilitam a expansão da geração do segmento de geração de energia, porque permite alavancar e fazer projetos de project finance para financiar a geração, mas são contratos de longo prazo e eles são feitos com uma previsão de demanda. Então, os contratos foram feitos num cenário sem pandemia, pré-Covid. Okay? Então, e o mercado depois teve uma redução, não se sabe como será a retomada do mercado, a que velocidade. Então, existe o risco da sobrecontratação da energia. E essa sobrecontratação é gerada por um fator exógeno à gestão da própria distribuidora, porque é o impacto da pandemia, que não era previsível nem gerenciável. Então, temos essa questão que é da sobrecontratação. E a outra questão tem a ver com o aumento da inadimplência. E o aumento da inadimplência ele é decorrente da deterioração da situação econômica, da renda das famílias, na situação da pandemia, e também porque foi proibido fazer corte no fornecimento de energia, tá? Que o corte no fornecimento para o cliente inadimplente é a principal ferramenta que tem as distribuidoras para educar o mercado e administrar essa inadimplência. Ao se proibir os cortes e com a deterioração da situação econômica das famílias, isso fez com que a inadimplência aumente. Só que essa inadimplência tem duas vertentes ou duas interpretações. Primeiro, que hay que levar bem em consideração. Uma é a inadimplência estrutural. As tarifas de energia, elas cobrem os custos de operação da distribuidora, todos os encargos, a remuneração do capital e também cobrem uma parcela pequena que é da inadimplência estrutural, que no setor se chama de receitas irrecuperáveis. É aquela parte do faturamento que depois de ter feito todas as instâncias de cobranças possíveis, você não conseguia recuperar. É aquilo que vira incobrável no longo prazo. Essa parte está inserida nas tarifas, cada distribuidora tem um percentual diferente, segundo a composição desse mercado, mas essa inadimplência estrutural agora vai ser alterada, tá? Por conta do Covid. Só que essa mudança nessa inadimplência estrutural, nessa receita irrecuperável, a gente vai ver o impacto só no longo prazo. Não é um impacto imediato. O que é um impacto imediato do aumento da morosidade, da demora no pagamento. Não significa que toda a conta que hoje está na aberta não será paga. Em algum momento pode ser paga. Tá? Então, economicamente,
um dos prejuízos, uma das causas de desequilíbrio que pode acarretar em uma distribuidora é que essa incobrabilidade estrutural ela vem a aumentar por conta do Covid. Mas isso só poderemos saber o tamanho desse impacto no decorrer do tempo, depois que se tenha dado todas as condições de renegociar a dívida, pagar e renegociar com o consumidor. E a outra questão, então, essa questão, desculpa, da incobrabilidade estrutural, essa pode ser um causante desse equilíbrio, mas para poder mensurar esse valor desse equilíbrio, haverá que esperar um tempo. A outra questão que pode causar o desequilíbrio, como falei, é a sobrecontratação de energia. Só que aquilo que se precisa para mensurar o desequilíbrio da sobrecontratação, definir qual teria sido o cenário de crescimento ou de demanda sem Covid, para você comparar aquele que foi a vida real com aquele cenário sem Covid, e ali fazer a alocação dos riscos. E para isso, há que definir alguns critérios, alguns métodos, e isso é o que se está pendente. Okay? Então, basicamente, como falei, os dois eventos de equilíbrio serão a sobrecontratação e a inadimplência estrutural. Entendo que os setores, uma vez que se teve a conta Covid, que se resolveu o problema financeiro imediato, o que o setor precisa agora é que essas duas questões da sobrecontratação e da inadimplência, eles sejam metodologicamente definidos. Eu acho que agora não é o momento de fazer uma revisão extraordinária ainda, porque não se tem todo o impacto da pandemia mensurado. Alguns dos impactos você não vai ver só no decorrer do tempo, mas sim é importante que se definam quais são as regras para mensurar se houve ou não desequilíbrio econômico nesses dois aspectos, principalmente, como falei, a sobrecontratação e a inadimplência, e que esteja a regra de como vai ser feito esse cálculo. O momento da discussão depois de fazer o cálculo e fazer o reequilíbrio, eu acho que posterior, porque hoje nem a situação econômica, nem a pandemia ainda chegou a seu fim. Mas há outra questão que sim também é uma preocupação das distribuidoras que precisaria se resolver, é a questão da inadimplência e seu impacto no balanço. Tá? Pelos não cortes, houve um aumento da morosidade, da demora nas contas em aberto. Tá? E você tem umas regras contábeis que, a depender do prazo de vencimento das contas, você tem que fazer a previsão para devedores duvidosos e isso impacta o resultado. Só que essa previsão para devedores duvidosos se viu alterada por um fator que não era não gerenciável, que é a impossibilidade do corte, e que poderá ser reequilibrado no futuro. Então, a preocupação está em como proteger os balanços da energia, das distribuidoras, e nessa questão da inadimplência, para evitar que sejam violados alguns covenants de dívida que implica antecipação de pagamento de dívida ou que exija uma capitalização, em princípio, desnecessária numa visão mais de meio e longo prazo. Então, entendo que essas discussões do mérito. Primeiro, o setor teve o mérito de resolver a questão financeira. A questão econômica, ela acho que vai demorar um pouco em se ter essas revisões tarifárias extraordinárias. Mas sim, o que há necessidade é se discutir a regra para as empresas já fazer as previsões de aquilo que será reequilibrado no momento futuro, quando possam ser calculados o tamanho dos desequilíbrios decorrentes. Eu queria entrar aqui para fazer um comentário sobre os aspectos jurídicos, né? Houve um parecer da Procuradoria Jurídica da ANEEL, da Procuradoria-Geral da ANEEL, sobre esse reequilíbrio, né? Em minha opinião, há um equívoco relevante. Deixa eu dar um passo atrás e fazer um disclaimer aqui, porque eu dei parecer nesse caso, eu fui contratado pela Abradi,
né, pela Associação das Distribuidoras do Setor Elétrico, para dar um parecer sobre esse tema. Então, acho que é importante dizer ao nosso ouvinte de que eu posso estar enviesado por conta de ter dado um parecer sobre esse tema em favor da Abradi. Mas, voltando agora ao tema, a Procuradoria, no seu parecer sobre a revisão tarifária extraordinária relativa à Covid, ela diz, a conclusão do parecer é que há direito de reequilíbrio se tratar de evento considerado risco, mas que não haveria direito ao reequilíbrio se tratar de incerteza. Procuradoria usa uma distinção clássica na economia, que vem do princípio do século XX, Keynes usou essa distinção, outros autores usaram essa distinção entre risco e incerteza, como se essa distinção tivesse impacto sobre o direito ao reequilíbrio. No entanto, me parece absolutamente claro, quando você olha a nossa tradição jurídica, quando você olha as nossas leis, quando a gente olha o artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8.666, que é a base para o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, que não há distinção no nosso marco legal e nos contratos de distribuição de energia entre as hipóteses de risco e incerteza para efeito de reequilíbrio. Risco e incerteza são tratados em conjunto em categorias como, por exemplo, força maior, caso fortuito, né? Que são categorias clássicas, né? Que se referem a eventos não controláveis, imprevisíveis, extraordinários, irresistíveis, cujo risco, né, por lei, no caso do nosso ordenamento jurídico, é atribuído ao poder concedente. Né? Portanto, eu acho equivocada essa distinção que a Procuradoria da ANEEL trouxe como condição para o reequilíbrio. A rigor, todas as vezes que ocorrem eventos de força maior, caso fortuito, como é o caso da pandemia, a pandemia é um caso clássico, né, de força maior e caso fortuito, o concessionário deveria ter direito a reequilíbrio. Né? Então, é apenas para criticar o uso dessa distinção que vem da economia, que nunca permeou nosso mundo jurídico, como condição para direito ao reequilíbrio. É uma mudança a posteriori de regras, que eram regras consolidadas. Nós podemos até mudar para os próximos contratos, né? Mas para os contratos em curso a gente não pode criar novos requisitos ad hoc para o exercício do direito de reequilíbrio. Aí, Maurício, eu acho que também o que existe um pouco no setor é a incerteza se as empresas estão ou não em desequilíbrio, tá? Porque os fatores de desequilíbrio que a pandemia ela é clara. Agora, qual é o impacto da pandemia em cada uma das distribuidoras, nessas questões, tanto sobre contratação, inadimplência, variação do mercado e tal, há uma incerteza do tamanho do impacto, tá? E se isso irá ou não justificar um pedido de desequilíbrio. Okay? Então, eu entendo que há um erro de interpretação, sim, enquanto aqui não é uma incerteza, é um risco. O que se tem na incerteza é do tamanho do desequilíbrio. Se o tamanho do desequilíbrio é tal que justifique um pedido de reequilíbrio ou uma revisão extraordinária ou não. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas só para deixar claro, tá, Sebastião? A discussão sobre o tamanho do impacto, ela existe e você tem razão. Mas no parecer jurídico, houve uma colocação da caracterização do evento pandemia enquanto incerteza. Se o evento pandemia fosse caracterizado como incerteza, o parecer jurídico disse que, neste caso, não haveria direito a reequilíbrio. Né? E tecnicamente, não há como o evento... Primeiro, assim, a distinção risco e incerteza é irrelevante para efeito jurídico, e o evento pandemia é força maior, é caso fortuito, as restrições criadas em torno deles caracterizam fato do príncipe. Então, pelo artigo 65, inciso 2, a linha D, eu não tenho dúvida de que os concessionários têm direito a reequilíbrio. Agora, evidentemente, você tem que medir o impacto para saber qual o tamanho do reequilíbrio. Sem dúvida. Eu acho que há
Tem que buscar o entendimento porque o direito ao reequilíbrio ele existe e também a necessidade de quantificar esse reequilíbrio, tá, para poder ser depois mensurado. Acho que no setor há um entendimento de que não é o momento de fazer esse estudo do reequilíbrio, mas sim deixar claro tanto o direito jurídico quanto o método para se mensurar esse desequilíbrio no momento oportuno. Ok, Sebastião, obrigado. Bom, então eu vou, para a gente, antes de finalizar, vou fazer uma pequena agenda dos temas mais importantes aí dessa semana. Na quarta-feira, está prevista, o Congresso Nacional prevê votar vetos presidenciais, então vamos aguardar aí para ver se os vetos do setor de saneamento básico vão ser analisados pelos parlamentares, né, e se vai haver uma decisão. Já houve vários adiamentos, o Congresso está, de certa forma, tumultuado aí por questões que não tem nada a ver com a agenda econômica, mas com a agenda política. Na quarta-feira também o TCU vai decidir um agravo sobre o contorno de Florianópolis, que também foi suspenso cautelarmente pelo órgão, uma revisão contratual de lá. É um tema que a gente deve ficar atento à sua conclusão. E na sexta-feira nós temos 2 leilões de PPPs, né, de iluminação pública, de Belém, do Pará, que é a capital do estado, e um menor, que é Sapucaia do Sul, que é uma cidade no Rio Grande do Sul. Né, e todos, claro, estaremos atentos ao evento mais importante aí do terceiro milênio da era cristã até o momento, que é a eleição americana. Vamos ver os resultados de lá, o que nos trazem aí. Sebastião, Maurício, Felipe, comentários finais? Só agradecer aos nossos ouvintes e dizer que na semana que vem estamos de volta comentando os eventos dos setores de infraestrutura. Também só gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e por toda a audiência e prestígio. Obrigado a todos e nos encontramos na próxima semana. Obrigado, até a próxima semana.